primeira tentativa de fazer uma videoaula para colocar no YouTube. E nessa videoaula eu vou mostrar como fazer um CRUD com JavaFX e com o banco de dados Postgres. Um CRUD quem já estuda informática provavelmente já sabe o que é, mas é bom eu esclarecer para quem não sabe. O CRUD é um acrônimo para Create, Read, Update e Delete. Então, um CRUD é uma aplicação que faz essas 4 operações básicas, que é criar, ler, atualizar e deletar. Então, essa aplicação que eu vou fazer, ela faz essas operações num banco de dados. O banco de dados que eu vou usar é o Postgres, vou usar o pgadmin, e eu vou criar uma tabela, que é a tabela funcionário, e essa tabela vai ter algumas colunas. É um CRUD simples, a tabela também vai ser simples. Vai ter um ID, vai ter o nome do funcionário, o cargo, o salário e a data de nascimento. Então o primeiro passo é criar essa tabela do banco de dados com essas colunas, e aí depois a gente vai fazer a aplicação que vai fazer essas 4 operações em cima dessa tabela do banco de dados. Então eu vou abrir o pgadmin para criar a tabela. Antes de criar a tabela eu tenho que criar um database. Só clicar aqui com o botão direito, New Database. E o nome desse database vai ser CRUD. Tá lento, mas está indo. Então está aqui o database que foi criado. E eu vou criar a tabela funcionário dentro desse database. Aqui em Tables, botão direito, New Table, o nome vai ser funcionário. E aqui eu vou adicionar as colunas. A primeira coluna é o ID. Essa coluna vai ser do tipo serial, porque eu quero que toda vez que for incluído um funcionário na tabela, que automaticamente esse ID seja incrementado. Então esse ID vai ser gerado automaticamente pelo banco de dados e vai ser também a chave primária dessa tabela. Vou adicionar outra coluna, que é o nome. Esse vai ser um varchar. Tamanho de no máximo 100, até 100 caracteres. Data de nascimento. O timestamp. O cargo também vai ser um varchar. Só que eu vou colocar uma quantidade de caracteres menor do que no nome. Vou colocar 50. E por último o salário. O salário é numérico. Ok. Então, foram criadas aqui as colunas. Eu tenho agora que definir o ID como sendo a chave primária dessa tabela. Isso eu faço aqui, em Constraints. Está selecionado aqui, Primary Key. Eu vou adicionar o campo funcionário. Esse é o nome da constraint. E aqui eu vou definir as colunas que vão fazer parte dessa chave primária. No caso vai ser só uma coluna, poderiam ser mais.
Mas aqui a ideia é o suficiente. Adicionar, ok. Ok. Então está criada a tabela, funcionário. Aqui a gente tem as colunas. E aí se eu clicar nesse ícone aqui da tabela, ele mostra a tabela que está vazia ainda, porque nenhum dado foi incluído. Agora vamos abrir o Eclipse para começar a escrever a aplicação. O que eu estou usando além do Postgres do pgadmin é o Eclipse, Java 8, sendo que tem que ser o Java 8 a partir do update 40. Isso você pode ver aqui no cmd, com esse comando, java version. O meu é o 8.101. Não precisa ser o 101, mas tem que ser pelo menos o 40. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o tamanho da fonte. 36. Ah, não funcionou. Abrindo aqui o Eclipse. E como eu estava falando, né, além de usar o pgadmin, vou usar o Eclipse e também o CNBuilder. Esse CNBuilder eu vou usar para fazer o desenho das telas. Na verdade, da tela, que vai ter só uma tela nessa aplicação. E tem que ter também esse driver aqui para a aplicação conseguir se conectar com o banco de dados Postgres. Eu vou colocar o link para download de tudo isso aqui na descrição do vídeo. Então está aqui aberto o Eclipse, pode fechar essa aba. E a gente tem que criar agora uma nova aplicação, um novo projeto. File, New, Order. E aí o projeto que a gente vai criar é esse aqui, JavaFX Project. Caso não apareça essa opção no seu Eclipse, é porque você tem que instalar um plugin. Isso você pode fazer aqui em Help, Eclipse Marketplace. Demora um pouquinho para carregar. Esse plugin aqui, FX Eclipse. Então você pode instalar esse plugin. Aí depois da instalação, seu Eclipse vai ser reiniciado, e quando ele for reiniciado, vai passar a ter essa opção de criar um projeto do JavaFX. O nome do projeto vai ser CRUD também, e pode finalizar. Ele pergunta se quer mudar a perspectiva, porque estava na perspectiva Java e agora ele mudou para Java. Pode mudar, isso não tem nenhum problema. E aí ele já cria aqui uma aplicaçãozinha, tem um main, uma classe main, e tem também um arquivo CSS. Inclusive, se eu rodar essa aplicação aqui, botão direito, Run as Java Application,
ele roda e abre uma tela em branco, porque é só isso que ele faz aqui. Ele cria uma scene, tamanho 400 por 400, e aí aplica o CSS, que é esse arquivo aqui, que também está vazio, e aí depois ele mostra essa tela. Então é uma tela que não tem nada. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar a nossa tela usando o CineBuilder. Esse application CSS eu não vou usar, então eu vou deletar. Esse main a gente pode deixar porque eu vou usar ele ainda para abrir a tela que vai ser criada. E aí eu vou criar mais 3 pacotes, separando de acordo com o MVC. Também um acrônimo mais para model, view e controller. Aqui no view é onde vai ficar a nossa tela. Essa tela tem um controlador que vai ficar aqui. E aqui no model é onde vai ficar os arquivos que acessam o banco de dados. O DAO. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então eu vou criar um pacote chamado model. Outro pacote chamado view. E por último, um chamado controller. Então, como eu havia dito, é aqui que vai ficar a tela. Então, a tela é um arquivo fxml. Para criar um arquivo fxml, botão direito, new, order, new fxml document. E aí o nome dessa tela vai ser CRUD funcionário. Eu posso finalizar. Se eu abrir esse arquivo aqui no Eclipse, vocês vão ver que ele é um arquivo XML com tags, e eu poderia criar a tela aqui, mas é muito complicado. Então por isso que a gente usa o CineBuilder. Botão direito, Open with CineBuilder. E ele vai abrir no CineBuilder. Bem, eu não vi a hora que eu comecei a gravar. Eu também não estou achando aqui uma opção de ver quanto tempo eu estou gravando. Então para não ficar muito grande, eu vou dar uma parada, porque eu quero postar em partes, senão vai ficar difícil para fazer o upload. Então eu vou parar aqui e aí na segunda parte eu já volto aqui do CineBuilder.